Pois é, moçada, seres da internet, sejam todos muito bem-vindos. Semestre começando, o semestre recomeçando. E o insight que eu tive conversando com alguns alunos pelas redes sociais, ou então agora na semana acadêmica das universidades, principalmente da Unialfa, é que o aluno, como é normal, como é natural, ele está encontrando alguma dificuldade para se organizar para o estudo. Ou seja, ele está encontrando dificuldade em buscar um método de estudo. E seja o aluno que está começando agora no curso de Direito, ou ainda o aluno que já está no curso e às vezes trabalha, tem outras preocupações, tem família para cuidar e precisa se dedicar a organizar também a sua estratégia de estudo. Então, meus amores e minhas amoras, esse vídeo ele é sobre isso. Ele é sobre como te ajudar a construir uma estratégia de estudo. Já vou te antecipando, lá no meu Substack, o link eu vou colocar aqui abaixo nos comentários, você vai encontrar um texto mais detalhado sobre tudo isso que eu estou explicando agora. A ideia é simplesmente fazer um bate-papo com vocês e tentar ajudar no estabelecimento desse método de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Lá nesse texto do Substack também vocês vão encontrar uma imagem, que é essa daqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. É essa imagem aqui, tá vendo? Essa imagem é um resumo que eu pedi para a inteligência artificial fazer para a gente. É um resumo de tudo que o texto compreende, tudo que o nosso vídeo está se propondo a responder com vocês. Bacana? Mas vamos lá. Vamos devagarzinho. Vamos falando um pouquinho do que a gente espera para esse semestre, o que a gente planeja como estudante de direito. E aí, na hora que chegar a hora, a gente volta para esse texto aqui para aprofundar. O grande fato, pessoal, e se você já começou o curso de Direito, é que não é difícil formar no curso de Direito. Graduar não é difícil. O difícil é você exercer a profissão, qualquer que seja a área que você escolha, com alguma qualidade. Como assim, Alessandro? Vou falar com base nas minhas disciplinas e como eu ministro aulas, né? Eu sou lá do direito público, então eu sou professor de constitucional, administrativo, tributário. Esse semestre eu vim com inovação, vou vir com ciência política e teoria geral do Estado. E se você meio que entende como que a cabeça do seu professor funciona, você vai ver que seu professor, ele canta, pelo menos eu faço isso, ele canta as questões, os temas relevantes, aquilo que vai cair nas provas. De modo que se você olhar só para aquilo, você vai ter uma noção do que seu professor vai cobrar. Logo, você sai bem nas provas, logo você forma. Então, o difícil, na minha opinião, no curso de Direito, não é formar. O difícil, na minha opinião, no curso de Direito é outra coisa. O difícil é você sair da faculdade conseguindo ter um padrão de pensamento, de raciocínio autônomo e complexo o suficiente para exercer a prática. E aqui vai outra verdade para vocês. Alessandro, você acha, você acredita que eu saio pronto para exercer o direito? De modo algum, pessoal. Olha, eu tenho sei lá quantos anos de formação, quase 20 anos que eu me formei, e eu ainda não me acho pronto para exercer todas as atividades do direito. Então, vou ser sincero, você vai sair muito cru do curso. Mas o padrão de raciocínio autônomo, o padrão e a capacidade de desenvolver um argumento complexo, isso começa na faculdade. Isso nenhuma pós, nem mestrado, nem estágio vai conseguir te oferecer. O diploma da graduação, ele é importantíssimo para abrir portas, mas você só vai se sustentar naquela posição se você mostrar performance. Bacana? Esse é o primeiro ponto. Legal. Como é que eu consigo essa performance no curso de Direito, Alessandro? Primeira coisa, curso de Direito tem um volume de leitura e de pensamento crítico a partir da leitura extenso. Isso não é o principal, às vezes não é nem o mais importante na sua atividade, no seu estudo, mas isso é sim bastante relevante. O segredo do curso, sempre falo isso em sala de aula, é que você desenvolva duas habilidades. Uma é a habilidade técnica. É como se o curso de direito te desse quando você estuda, por exemplo, civil, penal, processo civil, constitucional, por exemplo.
É como se o curso de direito te desse uma caixa de ferramentas e falasse, ó, você vai usar esta ferramenta quando você tiver esse problema. Vai usar esta outra ferramenta quando o problema for diverso. Isso é importante no curso, essa parte mais técnica do curso. Mas o curso de direito, ele também te oferece uma outra coisa que normalmente a gente despreza na graduação e a gente vê a falta quando a gente está fora. Tá? Quando a gente termina que a gente vê a falta. Que é a capacidade de desenvolver o raciocínio autônomo e um raciocínio crítico. É por isso, meus amigos e minhas amigas, que você estuda disciplinas como, por exemplo, filosofia, sociologia, ciência política, teoria geral do Estado. Essas disciplinas, elas não têm a função primeira de te dar um conteúdo técnico para uso no dia a dia. Elas têm a função de te formar como pessoa, melhorar a sua capacidade de pensamento, capacidade crítica, capacidade de reflexão com autonomia, ou seja, pensar a partir dos próprios argumentos, a partir do próprio encadeamento de raciocínio e não copiando de outra pessoa. E isso é fundamental para a sua performance no curso. Olha, eu arrisco a dizer para vocês, e aí se você discordar, por favor, põe no comentário aí para a gente debater sobre. Eu arrisco a dizer para vocês que essa habilidade de pensamento, de formação humana, de formação crítica, ela é mais relevante do que a formação técnica. Porque a formação técnica, você consegue em preparatórios, você consegue em cursos intensivos, estudando em casa, no YouTube você consegue isso. Agora, a formação humana, a formação crítica, demanda obrigatoriamente profundidade de leitura, profundidade de debate, profundidade e habilidade de relacionamento com grupos que às vezes você não gosta, colegas de sala, por exemplo, que vão ter opiniões diversas de você. E isso, infelizmente, o curso de direito vem perdendo ao longo do tempo. Você não pode deixar isso acontecer no seu caso. Você precisa aprofundar a sua capacidade de pensamento, lendo, escrevendo, debatendo. Com pessoas diferentes, com ideias diferentes. Claro, sempre com muito respeito, com muito carinho às pessoas, mas se colocando, se posicionando e discordando quando for o caso. O curso de direito, por causa desse cenário que eu falei para vocês, ele vai te exigir, independente da sua situação pessoal, às vezes eu estou falando com uma pessoa que tem o dia todo para estudar, às vezes eu estou falando com uma pessoa que trabalha, só tem a noite, os finais de semana, e às vezes à noite está assistindo aula, e às vezes eu estou falando com um pai, uma mãe de família, que precisa cuidar da família antes de estudar e fala ou faz os seus trabalhos de faculdade no tempo que sobra. O curso de direito, independente de qualquer que seja a sua situação, ele vai demandar de você um método e uma organização absurda de estudo para que você perceba a sua evolução. Repito, para formar é muito tranquilo, é só fazer o mínimo, é só fazer o básico. Para você começar a perceber melhora na sua performance pessoal e profissional, você vai precisar de um método. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e vou sugerir um método, seja para você que está começando a faculdade de Direito, seja para você que já está no curso e está um pouco perdido. Como assim um método? É como você se organiza para poder performar no curso. E aqui eu vou colocar 5 ou 6 sugestões, tá, pessoal? Para você se organizar. E sempre dizendo para vocês: encontrou dificuldade? Vai nos comentários, fala alguma coisa, me diz qual que é a dificuldade que você está enfrentando, que de repente eu consigo te ajudar. E se você discordar, achar que não é o melhor caminho, fala qual que é o melhor caminho, que de repente ajuda alguém da nossa comunidade. Primeira coisa que eu falo para vocês. Minhas aulas estão começando ou já começaram, Alessandro, ou vão começar daqui a alguns dias. Esse vídeo está sendo produzido na primeira semana de agosto. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o calendário acadêmico da sua universidade. Normalmente, no site das faculdades, das escolas de direito, você tem o acesso ao calendário acadêmico. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o calendário acadêmico e vai ter uma cópia sua, seja o link, seja imprimir, seja gerar um PDF, deixar guardado no seu celular. Se você usa caderno físico, de repente imprimir e colar ele no seu caderno, tá bom? Por que disso? Porque a primeira coisa que você vai fazer é agendar todas as semanas de prova e as semanas de trabalho.
Pessoal, a organização que você estabelece, ela é fundamental. Se você tiver condição de já na primeira semana de aula, com o calendário acadêmico em mãos, você já conseguir agendar, e aí vem a segunda ferramenta que eu acho muito importante, que é ter uma agenda. Se você conseguir agendar aquilo que é crítico para o seu curso, que é normalmente a entrega de trabalhos, as datas de trabalhos e as datas de provas, você já está um passo à frente de muita gente, porque você já consegue antecipar quanto tempo você tem de preparação. Então, primeira coisa, agende avaliações e agende entrega de trabalho. Segunda coisa que eu acho importante, você ter uma agenda. Pode ser a agenda do seu celular. Cadê o meu? Não sei nem cadê. Pode ser um caderno. No seu caderno, normalmente tem cadernos que tem, nas primeiras páginas tem agenda. Pode ser planner, pode ser agenda física, pode ser do jeito que você quiser. Eu, no escritório, eu sou tão noiado com prazo que eu tenho uma agenda física e duas agendas eletrônicas. Porque eu não gosto de perder prazo. Morro de medo de perder prazo. Você vai se organizar do jeito que lhe ficar mais fácil. Se você gosta de agenda física, use agenda física. Se você gosta da agenda eletrônica, pode ser a agenda do Gmail. Funciona bem. Isso é para você agendar todas as datas relevantes de trabalho, de entregas, de apresentação, de feriado, para você poder organizar a sua rotina, para você poder começar a criar um método. Segunda coisa, professor, lá na minha faculdade não tem ainda o calendário de provas e de trabalhos. Então, pede para o seu professor já na primeira ou na segunda aula, quando ele for te apresentar o plano de estudo e o plano de ensino, para ele já dizer quais são as datas dos trabalhos e das provas, para já ficar ajustado entre vocês e você não ter nenhuma surpresa. Segunda coisa, criar uma rotina de estudos. E aqui eu vou começar já falando da nossa regra de ouro. Qual que é a regra de ouro? Aula dada é aula estudada. Deixa eu repetir isso para você. Aula dada é aula estudada. Simples assim. Você tem 5 disciplinas, uma por dia da semana, vão ser 5 períodos de estudo, uma para cada disciplina. Você não precisa ir além nesse começo. Você não precisa inventar um método muito complicado. Você vai simplesmente estudar aquilo que seu professor ministrou em sala de aula. Esse é o mínimo para você começar a estudar. Bacana? Beleza? Olha, eu tenho, isso é meu, eu acredito muito, e eu falo muito isso para os meus alunos, que eu acredito demais na capacidade que a escrita tem de ajudar na memorização. Então eu falo para todos os meus alunos, eu paro em aula para repetir, às vezes até para ditar, mas você precisa criar um caderno para você. Seja um caderno físico, seja um caderno eletrônico, um Google Docs, um Word, qualquer coisa. Mas você precisa criar um caderno para você. Por quê? Porque quando você está fazendo as suas anotações da sala de aula, você começa a memorizar quando a aula está acontecendo. E olha que coisa mágica. Lembra que eu te falei que a aula dada é aula estudada? Então, nessa aula dada é aula estudada, você vai pegar o seu caderno e você vai ver que o caderno ele te ajuda a relembrar o conteúdo de aula. É uma coisa maluca. Ele te ajuda a lembrar como é que foi a aula. Você lembra da piadinha do professor, ou da grosseria do professor, do comentário do colega que você concordou ou discordou. Você lembra da aula. E isso, pessoal, é importantíssimo para você começar o processo de memorização. E aí você vai falar o seguinte, Alessandro, mas tem muito tempo que eu não estudo, eu nunca tive o hábito de estudar de fato, eu vim meio arrastado até agora. E eu não sei nem fazer anotação no caderno. Relaxa. Primeira coisa, você não precisa copiar tudo que o professor coloca no quadro. Você vai colocar. No começo, talvez você precise fazer cópia de tudo para te deixar mais tranquilo, tudo que o professor diz. Depois, e isso é com o tempo, vai devagar, você começa a criar métodos de anotação que funcionam para você. Para você. Então, seu jeitão de anotar vai ser seu. Só você, às vezes, vai entender o seu caderno, mas quando você pegar seu caderno, é importante que você lembre da aula, entendeu? Segunda coisa, mas tia Lê, eu tenho muito tempo que eu não estudo, eu fiquei um tempo, eu fui trabalhar, eu fui resolver outras coisas.
da minha vida, e agora que eu tô voltando, eu não tenho nem hábito de estudo, não tenho nem prática de estudo. Tá tudo bem. Você não vai começar, e lá no texto Substack eu falo isso também, você não vai começar estudando 4 horas por dia, 6 horas por dia. Esquece. Não, mas é porque eu quero prestar o concurso para juiz e me diz, calma, você está começando ainda. Começa primeiro fazendo o básico bem feito. Vamos começar pelos fundamentos. É isso que a gente está fazendo aqui, começando pelos fundamentos. O primeiro fundamento nosso aqui é aula dada é aula estudada. Alessandro, eu revisei meu caderno em 3 minutos. Ótimo! Acabou. Não tem mais nada. No começo, você vai fazer isso mesmo. Nós estamos preocupados em criar o hábito de você revisar a sua aula. E aí você gasta aí, ó, 2 semanas, 15, 20 dias só fazendo isso. Só revisando a sua aula ministrada. Aula dada é aula estudada. É a primeira coisa que eu faço, pessoal. Quando eu vou ministrar uma aula, eu também faço até hoje isso, tá? Quando eu vou ministrar uma aula, eu tenho caderno. Eu também monto caderno. Só que eu monto o meu caderno estudando, né? É, às vezes, por exemplo, eu monto as minhas aulas nos finais de semana, que é quando eu tenho tempo, e eu preciso dar uma aula na terça-feira à noite. Sabe o que que eu faço? Eu pego o meu caderno, folheio, se for físico, hoje eu uso caderno eletrônico, é, abro o meu caderno e olho as minhas anotações para eu lembrar qual que é a minha estratégia de aula. Para vocês verem como que isso funciona. Quase 20 anos de formado e eu ainda uso a mesma metodologia. Não desprezem o caderno de vocês. Tenham, eu queria falar a palavra tara, mas não pode. Tenham fixação pelo caderno de vocês. Tenham carinho por montar o caderno de vocês. Chegar no final do semestre com ele bem montado, bem estruturado. Usem cores. Usa post-it aqui. Eu tenho post-it aqui no escritório. Usa post-it. Caneta colorida. Olha aqui. Isso aqui são só algumas. Ó, tanto de caneta colorida que eu tenho. Canetão colorido, olha aqui. Canetão colorido. Usem todo o recurso que você puder para ajudar a sua memorização. Qualquer dia desse, a gente vai discutir sobre o uso, por exemplo, de 3 cores para você marcar seu vadimécum. Daquilo que cai mais em prova, do que cai menos e daquilo que não cai em prova, para você padronizar sua leitura dos artigos de lei. Então, usem dessa ferramenta, beleza? E, à medida que você for ganhando corpo, Alessandro, ó, estou conseguindo revisar minhas aulas, estou conseguindo memorizar, consigo estudar 2, 3 minutos da aula ministrada, agora eu quero dar um passo a mais, eu quero aprofundar meu estudo. Ótimo. Vou te passar uma sugestão com 4 passos. E agora a gente começa a utilizar aquele mapa que você viu agora há pouco. Lá no Substack, no texto, ele está gratuito, tá, pessoal? É só você acessar o link que está aqui abaixo. Lá no Substack, eu coloquei 2 mapas diferentes. Um só com a metodologia dos 4 passos, que eu falo isso desde sempre para os meus alunos, e um outro com o conteúdo inteiro, que é esse que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo ponhar aqui. Pus. Então, olha só. Eu não sei se eu consigo apontar, e eu acho que eu não consigo. Né? Aqui consigo. Aqui em cima. Ó, nós falamos, a primeira coisa é entenda o ritmo da sua faculdade. Segunda coisa, desenvolva uma rotina de estudos ou um hábito de estudo. É o item 2, está do lado de cá. Aí, para isso, à medida que você for evoluindo nesse método de estudo, passou 15 dias, você conseguiu cumprir a leitura do seu caderno, nós vamos para esse quadradinho aqui do lado. Aqui. Tá vendo aqui? Ó, 4 passos. Primeiro passo, seu caderno. Esse você já sabe, eu não vou repetir. Seu caderno é seu guia. É ele que te ajuda a lembrar da aula. E é ele, um dia antes da prova, um dia antes do seu concurso, um dia antes do exame da ordem, que vai te ajudar a relembrar os principais pontos. Segunda coisa, lei seca. Você precisa estudar a legislação, as normas que o seu professor trouxer para a sala de aula. Seja porque ele citou diretamente, seja porque ele fez referência. Alessandro, eu estou no primeiro período, não tem legislação aqui. Se o professor fez referência a uma norma, como por exemplo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, você vai lá e lê. Não entendi nada, é só ler. Não precisa entender no começo. É você criar o hábito de fazer a leitura da norma. No começo vai dar desespero mesmo, é normal. Vai dar vontade de fazer besteira, tipo pular do meio-fio.
Mas é importante que você continue para ir criando o hábito. Então, primeiro passo, leitura do caderno. Segundo passo, leitura da lei seca. Terceiro passo, doutrina. Ah, Alessandro, mas hoje em dia todo mundo estuda para concurso por resumo, por caderno, por material de internet. Primeiro, você está no curso, você está na graduação ainda. Segundo, o sujeito que está estudando concurso parte da premissa que ele já tem alguma intimidade com a disciplina. Terceiro, lembra que eu te falei que o importante nesse momento é você desenvolver o raciocínio jurídico? Você só faz isso com a leitura complexa. Como é que eu faço leituras complexas? Indo lá na doutrina, seja num curso, seja num manual. É importante que você escolha uma. Pode ser a que seu professor indique, pode ser aquela que você goste mais da leitura, você tem mais afinidade com o jeito que o autor escrever, mas é importante que você vá à doutrina. Alessandro, não consigo estudar todas as disciplinas na doutrina, não tenho tempo. Quais que eu vou estudar obrigatoriamente? Civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Primeira fase, caderno. Segunda fase, vai ler a lei seca. Terceira fase, doutrina. Quarta e última fase do seu estudo, jurisprudência. Isso aqui vai ficar mais do meio para o fim do curso. Mas é importante que você pegue todo o conteúdo que você está estudando na faculdade de Direito e você consiga ver como os tribunais estão utilizando isso na prática. Isso é a jurisprudência. E agora eu vou misturar um pouquinho com o estudo para concurso. À medida que o concurso que você vai fazendo vai ficando mais complexo, mais ele vai te cobrar jurisprudência. Então, isso você não se preocupa no começo do seu estudo, se você está começando agora. Mas se você já está um pouco adiantado no curso, terceiro, quarto períodos, já é importante você começar a fazer um estudo de jurisprudência. Então, pessoal, nosso método tem 4 fases: caderno, lei seca. Lembrando que até concurso para analista, 90% das questões são questões que vão direto na lei seca. Caderno, lei seca, doutrina e jurisprudência. Nessa ordem, você começa estudando só o seu caderno, depois você estuda a lei seca, complementa o caderno com a lei seca, depois você vai para a doutrina, depois você vai para jurisprudência. Alessandro, estou no primeiro, no segundo, no terceiro período. Você vai até o item 3, até a doutrina. Estou já a partir do terceiro, quarto período, já estou estudando as grandes disciplinas. As disciplinas são fundamentais no direito. Tem que conhecer a jurisprudência. Tem que ganhar complexidade de raciocínio. Beleza? Então, esse é o método por trás da nossa regra de ouro. A regra de ouro é aula dada, é aula estudada. O método é passando por essas 4 fases. E aí é claro que você não vai fazer isso de qualquer jeito. Num próximo vídeo, de repente, a gente começa a falar um pouquinho sobre os outros elementos, que é como que eu faço a leitura da doutrina, como que eu faço a leitura do meu caderno, como que eu leio e marco a lei seca, aquilo que cai mais. Como que eu faço para desenvolver a minha participação em sala de aula com o professor, com os colegas, para eu começar a ganhar robustez no meu argumento, elegância na fala. Outro aspecto que é importantíssimo: quanto antes você começar a praticar no direito, melhor. E como é que você pratica no direito? Como é que você exerce a prática? Lendo e escrevendo. Alessandro, eu quero concurso, desde agora eu já quero concurso. Quais são as questões de concurso que você já consegue responder? Ah, eu não sei. Pega uma prova próxima daquela que você quer. Eu quero ser juiz. Pega na lista de tribunal. O tribunal que tiver técnico, acho que não tem mais, mas pega uma prova de técnico mais antigo. Quais são as questões que eu consigo responder? Nenhuma, mas eu consigo ler a prova, pelo menos. Pega o exame de ordem, começa a ler as questões para você entender. Quero ser juiz. Pega o Exame Nacional da Magistratura. São questões mais complexas, de pensamento aprofundado. Começa a lê-las para você entender como é que vai ser cobrado de você. Faça leitura de jornais, faça leitura da doutrina. Artigos de opinião são importantíssimos para você ver como argumentos são construídos. Tenta identificar qual que é o argumento, qual que é a tese daquele autor. E escreva. Escreva muito, se você puder. Uma habilidade importantíssima para o curso.
Mas é claro, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês, o meu cachorrinho chegou aqui, é, antes de tudo, sugestões, dicas que você vai adaptar à sua possibilidade. É claro que você não vai abrir mão da sua saúde, você não vai abrir mão do seu tempo com a sua família, com o seu cachorrinho, no caso do meu que está aqui abaixo. Você não vai abrir mão de dormir bem, de fazer exercício. Isso é mais importante que tudo isso. E lembra sempre, o, a performance no curso de direito não tem a ver com sprint, com intensidade. Tem a ver com constância. Então é melhor 5 minutos todo santo dia do que 5 horas uma vez no mês. Outra coisa, você não tá. O curso de direito não é um curso para você estudar 5, 6, 7 anos e parar. É um curso que você vai estudar para o resto da sua vida. Terceira coisa, o método, o hábito ou o caminho é sempre mais importante que o resultado. Então vamos começar a construir nosso hábito de estudo, nosso método de estudo. Bacana? Me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você acha que isso pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe com elas também. E qualquer necessidade que você tiver, fala comigo. Bacana? Beijo grande no seu coração. Até a próxima, turma.